Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita Reflexão. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Ótica Silvio Joalheiro, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, e um agradecimento também ao nosso novo apoiador cultural, a Odontologia Lauda, do meu amigo Paulo Lauda, que acreditou e confiou no nosso trabalho. Muito obrigado, Paulo. Seja bem-vindo à casa. Você sabe que o nosso programa, para quem não tem net em casa, pode ser assistido também em outras plataformas digitais, como no YouTube, digitando Programa Palavra Espírita, ou na página do programa no Facebook, digitando simplesmente Palavra Espírita. E no final, se você gostou desse comentário, compartilhe com seus amigos. E dentro desse espaço em que abordo quinzenalmente um tema para reflexão, hoje o meu assunto vai versar sobre algo que foi celebrado. Eu digo celebrado porque já passou, nós já estamos no dia 10 de novembro de 2020, mas que foi celebrado em quase todo o mundo no dia 2 de novembro, o Dia de Finados, ou seja, um dia em que visitamos nos cemitérios os nossos entes queridos que já partiram. Mas antes de abordar esse tema, quero deixar bem claro que os pontos de vista abordados aqui neste espaço não têm absolutamente nenhuma intenção de querer dizer que o seu modo de pensar e agir com relação a qualquer tema aqui abordado esteja errado. Absolutamente, claro que não. O que abordo sempre aqui neste espaço é apenas e tão somente a versão dos fatos segundo a ótica e a visão espírita. Quem está certo e quem está errado, se é que alguém está certo e alguém está errado, simplesmente porque pensa diferente, bem, isso é uma outra história e nem é a intenção do programa. A proposta do programa, além da divulgação da filosofia espírita, é colocar, abordar alguns temas, como eu disse antes, segundo a visão espírita. Tão somente isso. Bem, dito isto, feito esse pequeno esclarecimento, vamos ao nosso assunto de hoje, que é uma abordagem, volto a repetir, segundo a ótica espírita, sobre o Dia de Finados. A visitação aos mortos, a propósito do Dia de Finados, é um hábito que remonta às mais antigas culturas da humanidade e que mostra de forma muito clara, ainda que estamos vivendo a pleno o século XXI, que costumamos confundir o espírito imortal com o corpo que perece, o corpo que morre. Este sim, ou o que restou dele, do corpo, é que passa a habitar os cemitérios. Finado, para quem não sabe, é o particípio passado do verbo finar, que significa o indivíduo que morreu, findou, faleceu, deixou de viver. Por isso chama-se finados.
Para o Espiritismo, esse dia é um dia como um outro qualquer, que para referenciar, o ser amado que partiu, não necessariamente precisamos ir ao cemitério, normalmente cheio de túmulos caiados, tétricos e até mesmo meio abandonados por 364 dias do ano. Lá, nesse local, no cemitério, resta apenas o que sobrou do corpo físico que morreu, ou o que sobrou dele, e não a essência, o espírito que continua, este sim, mais vivo do que nunca. Quando alguém viaja para ficar ausente por 10 dias, 15, 30 dias, por exemplo, como é que você faz para se lembrar dele com carinho e com saudade? Você vai 1 ou 2 vezes por ano ou por mês na casa em que ele morava antes de viajar? Imagino que não. Você se comunica por telefone, por WhatsApp ou por qualquer outro meio. Essa é a forma de comunicação entre os vivos encarnados. Pois a comunicação com os nossos falecidos ou vivos desencarnados é através do pensamento, de pensamentos salutares, de amor, e em qualquer lugar, a qualquer hora e a qualquer dia. O pensamento é energia e não tem fronteiras. Fique certo de que o que sensibiliza mais o espírito que já não habita corporalmente entre nós não é propriamente a visita ao túmulo, mas a lembrança amorosa, a lembrança fraterna e a oração sincera. Atitudes como essas valem muito mais do que coroas de flores e solenidades fúnebres, daquelas pomposas. O espírito que habitou, que animou aquele corpo, que agora está sendo lacrado naquele caixão, não reside mais ali, e tampouco nem no céu e nem no inferno, como acreditam alguns, e sim em algum outro universo adequado à sua realidade, à sua nova frequência vibratória, seja ela positiva ou negativa. Muitas são as religiões que acreditam não só na existência da alma, mas fundamentalmente na sua sobrevivência, na sobrevivência da alma após a morte. O grande problema é que essa ideia ainda é muito confusa e um pouco obscura. Pois em face dessa ideia de acreditar, mas não ter muita certeza de que a alma sobrevive, existe essa tendência de valorizar muito mais o corpo do que o espírito. Quem, porém, possui muito bem sedimentada a crença na sobrevivência da alma, na sobrevivência do espírito, inverte essa lógica e passa a valorizar mais o espírito que sobrevive do que o corpo que morre. Se o espírito sobrevive à morte do corpo e passa a viver em outra dimensão, obviamente que ele não passa a fazer morada no cemitério, pois que ao deixar o corpo material, ele não se despede da vida, e sim passa a vivê-la em toda a sua plenitude, não mais no planeta escola chamado Terra, mas em uma das outras tantas moradas da casa do Pai, aliás, conforme disse Jesus, e que está lá, eu não sou muito bom de Bíblia, mas está lá na Bíblia em João 14, versículo 1 a 23, exatamente. Capítulo 14, versículo 1 a 23. A noção que o Espiritismo ensina a respeito dos desencarnados nos mostra que as expressões de amor e carinho pelos nossos, entre aspas, mortos, não necessariamente precisam ser demonstradas no cemitério, e nem que exista um dia especial para isso,
pois que agindo dessa forma, deixamos transparecer que nos lembramos dos nossos entes queridos que partiram antes de nós somente naquele dia, o que não necessariamente seja verdade. Nem todos, claro, mas não são poucas as pessoas que se lembram dos seus mortos somente no dia de finados e que vão lá muitas vezes apenas por apenas por um descargo de consciência. Também não são poucas as pessoas que imaginam que o Espiritismo não aconselha ou mesmo proíbe os espíritas de irem ao cemitério no dia consagrado aos nossos falecidos. Gente, para quem possui essa dúvida, devemos dizer que o Espiritismo é, entre outras coisas, uma doutrina educadora e libertadora do medo do sobrenatural, das crenças infundadas e das superstições, na medida em que esclarece a respeito dos aspectos mais profundos do entendimento existencial do ser. Não proíbe, é bom que se diga, e nem exige nada, absolutamente nada, de ninguém. Apenas informa, de forma lógica e racional, os mecanismos de funcionamento das leis da vida. Por tudo isso, cremos que a melhor forma para homenagear e demonstrar nossa saudade e o nosso amor pelos nossos, entre aspas, vivos desencarnados, não necessariamente, volto a dizer, precisa ter dia marcado. E não emanar a qualquer dia e a qualquer hora, em qualquer lugar, vibrações de carinho e lembranças, felizes através da oração ou enviando ondas mentais de amor e otimismo, pois o nosso veículo com os que já partiram para a pátria espiritual deixa de ser pelas vibrações das ondas limitadas das cordas vocais do aparelho fonador e passa a ser pelas vibrações das ondas ilimitadas e sem fronteiras do pensamento. Visitar o túmulo, desde que não apenas por um compromisso protocolar, social ou por um descargo de consciência, ou mesmo para manifestações de desespero e cobrança, ou de acusações, a visitação ao túmulo não tem absolutamente nada de errado. E se isso faz bem a você que está me assistindo, isso não está errado. Acredite nisso. Aliás, não estou falando aqui de certo ou errado, até porque eu não tenho pretensão e muito menos o direito de dizer, em termos de fé, o que é certo e o que é errado, porque cada um tem a sua verdade. O que estou falando aqui, e quero deixar bem claro isso, é apenas e tão somente a visão espírita sobre a necessidade ou não de termos que ir ao cemitério para homenagear e falar com os nossos seres amados que já partiram. Infelizmente, a noção de imortalidade que a maioria das pessoas acredita ainda é muito confusa, o que faz com que, fruto dessa confusão, imensas multidões se dirijam aos cemitérios na crença de que aquela é a última morada do ser que partiu. Precisamos entender, por outro lado, que a nossa comunicação com os chamados mortos, como eu disse antes, é realizada através das vibrações do pensamento que alcançam os espíritos, as almas daqueles que já partiram, estejam eles onde estiverem, independente de ser dia de finados ou não, pois que as expressões de afeto, de carinho, de amor e saudade precisam necessariamente, ou melhor dizendo, não precisam necessariamente ser realizadas no cemitério, e nem um dia específico, e sim em qualquer lugar e em qualquer hora.
não é a beleza do túmulo, não são as flores naturais e artificiais e nem as velas que alcançam os nossos finados, e sim as preces externadas através da pureza dos sentimentos de amor e de saudade, irradiados pelo pensamento, é que chegarão até eles. Somente os espíritos ainda muito atrasados, espiritualmente falando, e exatamente por isso ainda muito ligados à materialidade, é que podem dar valor a essas manifestações tipicamente humanas. O que não podemos deixar acontecer, como disse o grande Richard Simonetti, já desencarnado e autor de uma vasta literatura espírita, é converter os cemitérios em sala de visitas do além. Mas alguém pode perguntar, e chorar? Podemos chorar pelos nossos falecidos? Claro que sim, desde que seja um choro de saudade e não de inconformismo ou de revolta. O choro também é uma forma de energia, e o choro de saudade é uma emoção que demonstra o amor que sentimos pelos que já partiram. Já por outro lado, o choro de revolta é uma energia em que exalamos nossos sentimentos inferiores contra algo ou contra alguém. Os nossos entes queridos que já partiram precisam do nosso amor, da nossa prece, das nossas emoções salutares e dos nossos sentimentos elevados para terem eles também, assim como nós, a fé e a esperança no futuro e a confiança em Deus como o nosso Pai maior. A morte é o fim de um ciclo para o corpo. Apenas para o corpo, pois que para o espírito a vida continua agora em toda a sua essência e em toda a sua vitalidade. Tenha certeza que os espíritos que atingiram um determinado grau de perfeição, despojados que se encontram das vaidades terrenas, compreendem perfeitamente a inutilidade dos funerais pomposos que servem mais aos que ficam do que aos que partiram. E agora, me encaminhando para o final, muito respeitosamente e sem querer absolutamente alterar a sua crença, deixo para você que me assiste um questionamento para a sua reflexão a propósito deste assunto. E o questionamento é o seguinte: quando você deixar esta vida passageira, esta vida transitória, ou seja, depois que você partir para o mundo espiritual, para onde todos mais cedo ou mais tarde iremos, onde você, aliás, passará também a viver, onde você gostará de reencontrar o ser e ser lembrado, melhor dizendo, pelos seus familiares que aqui ficaram. Você gostará de ser lembrado em um lugar agradável e em qualquer dia e a qualquer hora, ou em um dia específico em um lugar lúgubre, melancólico e triste, onde muitos têm medo de ir de dia e todos têm medo de ir à noite. Eu não sei qual a sua resposta, mas acho que posso adivinhar qual seja. Por isso, pense nisso, reflita sobre isso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro.
Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina.